Paraguai e Brasil no Defensores del Chaco. Vamos para Luque, onde ela está lá, acompanhando inclusive o desembarque, né, dos jogadores brasileiros. Vamos falar com a Luísa Oliveira. Tudo bem, Luísa? Boa noite para você. Oi, Cacá, ótima noite para você, todo mundo acompanhando Bola Rolando. Pois é, a gente está aqui em Luque, em frente ao hotel onde a seleção brasileira está hospedada, que é inclusive do lado da sede da Conmebol também. A gente vai dar um giro aqui com a nossa câmera, vamos mostrar um pouquinho da movimentação por aqui. Luque, que fica a mais ou menos 15 quilômetros de Assunção, que é o local onde vai acontecer o jogo amanhã no Defensores del Chaco. A seleção brasileira chegou agora há pouco, vocês acompanharam as imagens ao vivo, e a gente teve um pouco mais de restrição para acompanhar essa chegada. Só foi permitido fazer imagens ali perto, acompanhando os jogadores descendo do ônibus e tal. Então não foi possível gravar entrevistas ou mesmo entrar ao vivo aqui com vocês. Vocês acompanharam as imagens e os torcedores também ficaram um pouco mais distantes. Então foi um clima um pouco diferente do que a gente presenciava lá em Curitiba, em que a seleção brasileira foi muito abraçada pelo torcedor paranaense, né? Os jogadores tiveram muito contato com os torcedores lá, dando fotos, autógrafos. Aqui, pelo menos por essa chegada, foi um pouco mais distante. Vou mostrar um pouquinho da movimentação por aqui. Nosso repórter cinematográfico, Fernando Dornelles, vai mostrar. Ó, agora bem tranquilo, quase não tem torcedores presentes. Também veio um grupo bem pequeno, um grupo de 40 pessoas mais ou menos, para acompanhar a chegada da seleção. A maioria deles é brasileiros que moram aqui no Paraguai e que ficaram felizes aí de poder acompanhar a seleção brasileira um pouco mais de pertinho. Agora, Cacá, daqui a pouco, às 7h30, o técnico Dorival Júnior, 7h30 horário daqui, 8h30 horário aí do Brasil, o técnico Dorival Júnior vai dar a entrevista coletiva antes da partida e também o capitão Danilo. E aí a gente vai tentar entender um pouco mais sobre esse time que vai a campo amanhã. Foi um dia atribulado da seleção brasileira. O time treinou lá em Curitiba, no CT do Atlético Paranaense, às 9h30 da manhã. E o Dorival indicou novidades, né? Pode pintar Endrick no time, pelo menos foi a formação que ele testou. E é interessante a gente pensar, né? A gente refletir como ele tem pensado em usar o Endrick. Porque no primeiro treino de Curitiba, o primeiro treino tático, ele testou o Endrick entre os titulares. No treino seguinte, o Endrick acabou saindo do time e o Rodrigo foi ali para referência no ataque, na verdade, como um falso 9. E na partida contra o Equador, na vitória sobre o Equador, o Endrick nem entrou. Então agora há essa possibilidade de o Endrick começar como titular. Ontem o Dorival Júnior ele deu uma entrevista exclusiva à Band, ao apito final, e ele falou sobre o Endrick. Ele voltou a ter aquele discurso de que é preciso ter paciência, né, de que é preciso respeitar os processos, que não adianta só lançá-lo, só jogá-lo, que também precisa de um sistema, né, de um esquema que funcione bem para que ele se desenvolva, para que ele cumpra bem as funções dele. Então, mais ou menos isso que ele está pensando. Daqui a pouco ele vai esclarecer um pouco mais do que ele quer para esse time. E o restante da equipe deve ser mantido como foi contra o Equador. 4 jogadores preocupavam, porque não treinaram ontem em função de desgaste por conta do jogo. Guilherme Arana, André, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. O André saiu do jogo muito cansado, foi substituído durante a partida e o Arana também saiu com dores. Mas esses jogadores já participaram da atividade pela manhã, então a princípio não preocupam. Então a gente pensando nessa seleção brasileira que deve ter o Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana na esquerda. O André, que foi muito elogiado pelo Dorival, foi uma novidade em relação ao time da Copa América no meio de campo, ao lado do Bruno Guimarães e do Lucas Paquetá. E por enquanto, o que ele indica de mudança neste ataque é aí, né, com o Endrick centralizado, Rodrigo pela direita do ataque e Vinícius Júnior pela esquerda. Não está confirmado, mas a tendência é que a gente veja esse time em campo amanhã contra o Paraguai, Cacá. Ô Luísa, sabe o que parece? Parece que é uma reação às críticas que o Dorival recebeu. Até porque o Endrick nem entrou durante o jogo. 5 alterações. Fez 5 alterações, não colocou o Endrick. E o Brasil precisando de ataque, precisava de motivação e o time se arrastando em campo. E ele recebeu muitas críticas, né? Claro que você está acompanhando mais de perto o Brasil e o Dorival provavelmente vai falar sobre isso mais tarde. Você acha, Luísa, pelo esse movimento todo, que essa é uma reação que o Dorival tem em cima daquilo que ele ouviu por parte do torcedor brasileiro? Cacá, é
difícil cravar, né, o que o motiva a fazer essa alteração. Mas, de fato, ele vinha sendo pressionado e ele mesmo admitia isso. Ele dizia antes da partida contra o Equador que o que interessava era a vitória. E depois do jogo ele também falou, não importa como, não importa de que forma, a gente tinha que vencer. E que a vitória dá um alívio. Ou seja, ele está sim se apegando aos resultados porque é um momento difícil para ele. Me chamou a atenção, é um momento ali do jogo contra o Equador, ali aos 16 do segundo tempo, mais ou menos, que o estádio Couto Pereira começa a pedir o Estevão. E começam os gritos, Estevão, Estevão, e no mesmo minuto o Dorival chama o Estevão para o aquecimento para ele entrar em campo. Eu não tenho condições de cravar que foi essa manifestação da torcida que o motivou a colocar o Estevão em campo, mas essa foi a ordem dos fatores. Então pode ser, né, não dá para a gente dizer que não, que ele esteja sendo influenciado pelos pedidos. Mas pelo menos no discurso, né, de ontem que ele teve no apito final, é de ainda assim ter calma, ter paciência, o momento certo, né? Ele inclusive elogiou o técnico Abel Ferreira pela demora na concepção dos torcedores de colocar o Endrick em campo. Ele acha que o Abel Ferreira no Palmeiras administrou bem esse desenvolvimento do Endrick, a ponto de ele conseguir se destacar aí já na reta final dele, antes dele ir para o Real Madrid. Então, assim, né, é difícil entender a cabeça do treinador, mas de fato ele estava pressionado, isso aí não é uma novidade, ele mesmo admitia, tanto que se apegou aos resultados neste momento, mais até do que o desempenho, Cacá. Muito bom. Ô, Luísa, só para encerrar, Luque fica, a gente pode chamar de Grande Assunção, quer dizer, fica numa região próxima da capital do Paraguai, é isso? Isso, é bem próximo, não tem nenhuma divisão, não tem rodovia, não tem estrada. É uma cidade que junta uma da outra, então fica a 15 quilômetros, tanto que a gente está hospedado em Assunção, mas a gente está a 10 minutinhos daqui de Luque, então é muito próximo mesmo. Mas é em Luque, oficialmente, onde fica o hotel da seleção e também a sede da Conmebol, que é aqui uma sede grande. Aliás, não sei se vocês podem ver por aqui, ó, acho que dá para vocês verem. O hotel não tem muro, tá? Então o hotel divide grade com a sede da Conmebol, ali onde tem a sede da Conmebol. Então fica tudo aqui na mesma região, o hotel onde a seleção está e a Conmebol. Agora o estádio fica a mais ou menos meia hora daqui, o Defensores del Chaco, em Assunção mesmo. Legal, Luísa. E a temperatura parece boa, tanto que a Luísa não está nem de casaco. A temperatura me parece muito agradável. Obrigado, viu, Luísa? E um ótimo trabalho para você. Obrigada, Cacá. Hoje bastante quente aqui, na verdade, viu? Em torno dos 30 graus, então amanhã também vai ser esse calor, vai se manter na hora do jogo, deve estar quente também, diferentemente de Curitiba. Bom trabalho para vocês aí, a gente segue acompanhando a seleção aqui. Legal.